No programa Em Tuas Mãos de hoje, nós temos a alegria de receber no quadro Bons Conselhos a irmã Rita de Cássia Fiel, aqui do Colégio Sagrado Coração de Jesus, para nos falar um pouco a respeito da importância dos votos religiosos, da pobreza, castidade e obediência para a nossa vida de fé. Seja bem-vinda, irmã. Muito obrigada. Bom dia, Tarcísio. No segmento de Jesus Cristo, nós somos constantemente desafiados a responder o amor que Ele nos concede. E entre as formas de responder este amor, na vocação, há a vocação religiosa, que compreende esses 3 votos. Qual a importância dos votos da pobreza, castidade e obediência para a vivência de fé dos cristãos? Os votos religiosos, antes de serem vivenciados por nós, que abraçamos este estado de vida, é bom lembrar que é para todos os batizados, como o próprio nome diz, é conselhos evangélicos. Então, a vivência dos votos é para todos nós. Até mesmo aqueles que escolhem a vocação matrimonial, antes tem um período que eles são chamados a vivenciar a castidade. Então, a gente pode ver aí que a vivência dos votos são para todos nós. A pobreza e a obediência também, porque como batizados, nós vivenciamos o mesmo estilo de vida de Jesus, que viveu pobre e também sempre na obediência ao Pai. É muito importante para todos nós essa vivência, para que nós possamos viver radicalmente o chamado de Jesus, a santidade, e testemunhar no mundo o seu amor para todas as pessoas. Como compreender a vivência desses conselhos nos nossos dias? A pobreza, a castidade e a obediência. É interessante que o Frei Raniero Cantalamessa, que é uma referência, né, para todos os católicos, e ele falando sobre isso, ele diz assim, que na nossa cultura secular, as pessoas tendem a ridicularizar aquilo que elas não conhecem ou elas não conseguem atingir. E a vivência dos votos religiosos também, muitas vezes, pela sociedade, pela cultura que nós vivenciamos, ridiculariza até mesmo, né, as pessoas que escolhem abraçar este estado de vida. E até mesmo na própria igreja. E a gente pode ver assim que falta realmente esse conhecimento das pessoas, até mesmo dos cristãos católicos, sobre o que é realmente ser religioso e vivenciar esses 3 votos. Os próprios fiéis e também a falta de fé muitas vezes. A gente esquece que nenhum de nós tem essa capacidade de vivenciar os votos se não for pela graça de Deus. Então é o próprio Deus que nos concede essa graça de viver, corresponder ao seu amor, como Jesus fez, porque é preciso a gente lembrar que foi o próprio Jesus que instituiu esse estado de vida quando ele veio ao mundo. Então foi o próprio Jesus que plantou e ninguém pode arrancar aquilo que Jesus plantou. Então Jesus ele vivenciou uma vida de castidade. Jesus não se casou para se dedicar totalmente ao anúncio do reino. Jesus ele deixou a sua glória no céu para viver entre nós. Então ele se fez pobre para ser solidário com cada um de nós para nos salvar. E ele fez isso através da obediência ao Pai. Tudo que ele fez foi sempre em sintonia com o Pai. Jesus, como São Paulo ele diz, foi obediente até a morte e morte de cruz. Então foi o próprio Jesus que vivenciou esse estilo de vida, primeiramente. Por isso que sempre vai ser atual a vivência dos votos. Mesmo que a gente conheça pessoas que não conseguiram ser fiéis a esse chamado, abraçando a vida religiosa, mas isso nunca vai diminuir o valor e a atualidade da vivência religiosa, dos votos, dos conselhos evangélicos. Como a senhora aconselha aqueles que de casa nos escutam e que sentem no coração o desejo de responder também nessa radicalidade ao chamado de Jesus? Então, assim como Jesus ele chamou os primeiros discípulos a viverem como ele viveu, ele primeiramente vivenciou esse estilo de vida religioso, depois chamou os primeiros discípulos e ao longo da história continuou chamando outras pessoas, assim também ele continua chamando muitos jovens, ele ainda continua chamando para o seu seguimento.
Então é importante cada jovem que se sentir chamado especificamente para esse estilo de vida, que procurem, sobretudo, a oração. Procurem, através da leitura também da Palavra de Deus, fortalecer esse chamado. É importante também na paróquia, né, onde cada um está, procurar a direção espiritual, ou um sacerdote, ou uma religiosa, ou um casal também na comunidade. É alguém que você possa conversar, falar desse seu desejo, para que a comunidade possa ajudá-lo a discernir cada vez mais, até o ponto de você conseguir dar uma resposta a essa vocação, tanto para as outras vocações, mas especificamente para a vida religiosa. Né? Procurar também compreender qual é o carisma que o Senhor está lhe chamando, se é uma vida ativa, né? Porque nós temos na igreja os institutos, as novas comunidades que vivenciam mais a vida contemplativa ou a vida ativa, ou a vida contemplativa e ativa, que é no meu caso. Então nós temos a nossa missão, a nossa pastoral, mas nós irmãs também temos um momento com o Senhor, porque é através da oração, é através do nosso contato íntimo com o Senhor que a gente vai testemunhar, né, no mundo o seu amor. Então procurem, não tenham medo, né, de abraçar esse estilo de vida, procurem se fortalecer na oração, porque o Senhor mesmo no Evangelho, né, Ele diz que é Ele mesmo que chama, não somos nós, né, que em primeiro lugar saímos de casa e falamos sim ao Senhor, mas foi Ele que nos chamou, e Ele chama quem Ele quer. Às vezes a gente fica se preocupando, tem pessoas melhores do que nós, eu não sou digno. E realmente não somos dignos. É o Senhor que nos capacita e nos concede a sua graça também para responder a esse chamado. E Ele vai nos santificando. Ele chama quem Ele quer. Ele poderia ter chamado, por exemplo, meus irmãos, minhas irmãs, são melhores do que eu, sem dúvida. Mas Ele me chamou. Então o Senhor que chama também concede a sua graça. Não tenham medo de seguir ao Senhor, porque Ele diz, né, na palavra, que as pessoas que o seguem vão receber muito mais nessa vida e na outra vida, a vida eterna. E também a vida religiosa, ela é uma antecipação já da vida futura. Então nós religiosos já experimentamos aqui na Terra aquilo que todos os batizados são chamados a viver na Jerusalém Celeste. Então é uma antecipação, então é um privilégio que o Senhor nos concede, não para sermos melhores do que os outros, mas para que nós possamos estar mais perto de Jesus. Então, não tenham medo de seguir o Senhor. Então, muito obrigado, irmã Rita, pela sua disposição em partilhar conosco um pouco da sua experiência na vida religiosa aqui no programa Em Tuas Mãos. Eu é que agradeço, Tarcísio, por essa oportunidade de testemunhar na igreja, né, especialmente aqui na Arquidiocese, um pouco da nossa experiência, do nosso modo de viver. Porque muitas vezes as pessoas não sabem, né? Tem dúvida e às vezes não tem a oportunidade de se aproximar para conversar, para esclarecer realmente como é a nossa vida. Então, muito obrigada a vocês também que estão nesse momento dando esse tempinho para o Senhor. Muito obrigada.